Olá pessoal, bem-vindo a mais um webinar do meu crediário. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que várias lojas questionam a gente. Nós vamos falar sobre inadimplência. Nós vamos falar especificamente sobre os segredos para vender no crediário, no comércio varejista, com menos inadimplência. Espero que as dicas desse webinar ajudem você aí no seu negócio. Eu gosto de tratar o webinar talvez mais como um bate-papo, passando a nossa experiência que temos com o mercado, do que propriamente uma palestra, alguma coisa que a gente é autoridade no assunto. Apesar de termos muita experiência, tem muita coisa que também vem de vocês, lojistas, e o que a gente faz aqui é centralizar o que a gente aprendeu e o que a gente escuta e passar para vocês. Vocês vão ver que nesse webinar eu vou colocar aqui um case, digamos assim, um caso que acontece em muitas lojas e talvez seja algo que acontece aí na sua também. E você vai ver que com isso aqui você vai poder ajustar a sua loja e ter uma visão do crediário um pouco diferente. Então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Jason, eu sou CEO da empresa Meu Crediário. Nós trabalhamos aí há 8 anos já com análise de crédito para lojas de calçado e confecção, ok? Então vamos lá, vamos começar o nosso webinar. É possível evitar a inadimplência? Essa é uma pergunta que muita loja, muito empreendedor faz aqui para a gente. Tá? E para responder essa pergunta, antes eu vou contar a historinha aqui dentro da nossa apresentação do que muitas lojas colocam para nós que acontece, por que tem receio de vender no crediário e por que tem tanto medo da inadimplência. Então vamos lá. O Francisco, ele é dono de uma loja de calçados e confecção, um empreendedor jovem, e ele quer aumentar as vendas e a recorrência dos clientes na loja dele. Uma forma muito fácil que ele tem para fazer isso, para aumentar as vendas e aumentar a recorrência dos clientes, com certeza é o crediário próprio. Ou seja, o cliente vai comprar na loja dele através de um carnezinho e mensalmente esse cliente precisa voltar na loja, fazer o pagamento da parcela e nessa situação, nessa operação, o Francisco ele tem a opção e a oportunidade de oferecer mais um produto para esse cliente. É claro que dentro de umas regras de limite de crédito, limite de risco, que a loja está se propondo a correr, mas o Francisco tem sim a oportunidade de aumentar as vendas e aumentar a recorrência. E ele justamente define utilizar o crediário para aumentar as vendas. E algo que é muito comum, e o Francisco está fazendo aqui também, ele está querendo aumentar as vendas dele, mas começando a fazer as vendas para familiares e amigos. Você conhece alguém que já fez ou faz esse tipo de ação para testar o crediário? Talvez isso aconteceu na sua loja ou aconteceu na loja de um conhecido seu, mas é normalmente esse o modelo que as lojas iniciam o crediário. É através de um teste com amigos e familiares. E vamos ver como é que continua essa história do Francisco. Mas os amigos e familiares não pagam a parcela em dia. Então vamos ver se isso daí continua dentro de um modelo ou de uma experiência que você passou ou passa. O que acontece? Os familiares e amigos do Francisco param de pagar ele por uma situação simples. Digamos que o amigo ou o familiar passou por uma situação atípica financeiramente. E o que acontece? Ele vai ter que atrasar, essa pessoa vai ter que atrasar alguma parcela. E se ele tiver que fazer isso, ele prefere fazer com alguém que ele tenha confiança. Ou seja, ele vai fazer com alguém que ele sabe que ele vai ser mais fácil ele negociar juros, multa e prazo para pagamento. E nesse caso aqui, inclusive, a pessoa é um amigo ou um familiar, que é o Francisco. Ou seja, o Francisco vai ficar com uma situação um pouco desconfortável para cobrar essa pessoa, porque é um familiar ou um amigo, e essa pessoa vai deixar de pagar ele porque sabe que pode contar com o Francisco.
Ou seja, o Francisco ele não está trabalhando um crediário, ele está trabalhando um fiado, né? Que ele só anotou lá e quando o cliente querer, ou o familiar e amigo querer, passa lá na loja e paga. Isso dá para o Francisco uma situação do crediário muito ruim. Ele não tem uma experiência boa e vai ter sérias consequências de capital de giro dentro da empresa dele, principalmente se ele for uma empresa de pequeno porte. Eu visitei uma loja um tempo atrás, uma loja de um outro segmento de calçado e confecção, e a proprietária da loja colocou uma experiência que ela teve também. Vejam que vendem uma quantidade expressiva no crediário, algo em torno de R$ 500 mil por mês. E ela colocou para mim: Jason, o que mais me aborrece é quando um cliente vem aqui pagar, e é um conhecido nosso, um conhecido da nossa família, e ele diz assim: olha, eu já paguei todo mundo, só falta vocês. Pô, isso, para o lojista, ela colocando para nós, me confidencializando isso, é uma situação tão chata, me deixa tão nervosa, porque primeiro ele pagou todo mundo ao invés de pagar eu que sou amiga dele. Então veja como os contrapontos são totalmente diferentes. O cliente prefere deixar o amigo em atraso e o lojista prefere receber do amigo do que o amigo primeiro pagar os outros. Ou seja, em alguns casos se perde até o amigo. Tá? Então o Francisco, nesse caso, ele vai ter que ficar esperando, porque ele só está vendendo para conhecidos, amigos e familiares. E o Francisco, por conta disso, ele decide parar de vender no crediário, porque a inadimplência está muito alta. Ou seja, o Francisco está acabando com o negócio dele. Ele não teve uma experiência boa com o crediário. E, em contrapartida, ele está perdendo um grande canal de vendas, porque ele teve uma experiência ruim por ter começado o crediário de uma forma errada. Então, isso daqui é uma grande regra de ouro, é um baita de um segredo do crediário. Você tem que começar o crediário vendendo para quem você não conhece e não para amigos. Eu sei que existe a questão de você ter um receio de vender para quem não conhece, se essa pessoa vai pagar ou não, mas aí é uma outra situação. São regras claras que não cabe falar nesse momento aqui para vocês. Então, nesse caso, Francisco, ele resolveu parar com o crediário. E é possível vender sem inadimplência? Isso eu já respondi, inclusive, num outro webinar. Não. E não tem conversa. Não é possível vender sem inadimplência. Você pode trabalhar com uma outra empresa que seja parceira, alguma coisa nesse sentido, mas alguém, se estiver vendendo a prazo, vai sofrer com inadimplência. Ela faz parte do negócio. O que ela precisa ser é controlada e ter um risco baixo. Você tem que saber para quem vender. Nem sempre o Francisco, aqui no nosso caso, ele estava vendendo para a pessoa correta. Talvez os próprios familiares do Francisco não tinham condições de fazer uma compra a prazo, já estavam com o limite estourado, já estavam negativados. Então o Francisco começou de uma forma totalmente errada e ele precisa rever isso. E talvez você precisa rever isso no seu negócio também. O que você precisa fazer é facilitar as formas de pagamento para esse cliente. Como eu falei para vocês, vocês precisam incentivar o crediário para todos os clientes. Existe uma situação que vai acontecer na sua loja se você não trabalha ainda com o crediário. Tá? O que é? Se você hoje aceita pagamento à vista e no cartão de crédito, pode acontecer de alguns clientes que estão no seu cartão ou à vista migrarem para a forma parcelada. Nesse caso, você não vai ter um aumento de faturamento na loja, mas você vai ter sim a recorrência desse cliente dentro da loja e, consequentemente, isso vai te levar a um aumento de faturamento, mas com um prazo maior, ok? E você vai ter sim o aumento de faturamento quando chegar os clientes que não possuem condições de comprar no cartão de crédito ou à vista. Esse sim é aumento de faturamento real para o seu negócio. E a forma mais fácil que você tem para fazer o aumento do seu faturamento e incentivar o crediário é como está aqui nesse slide. Veja que aqui a gente está trabalhando uma etiqueta com um valor a prazo.
Ou seja, a gente está trabalhando o valor da venda em 5 vezes de R$ 29,90. É muito melhor do que eu colocar o preço à vista. Porque o brasileiro ele tem a cultura de ver se a parcela cabe no bolso, se aquele valor cabe no bolso. Ele não faz conta do valor total da mercadoria, em sua grande maioria. Então aqui a gente tem uma forma de divulgar o crediário, uma forma simples e sem custo para o seu negócio. Afinal, você já precisa ter etiqueta no seu produto. O maior segredo está na divulgação para as pessoas que ainda não compram na sua loja. E como é que você vai divulgar isso? Você tem o Instagram, o Facebook, que você precisa trabalhar. É impressionante a quantidade de lojas que ainda não tem perfil nessas duas redes sociais. É algo imprescindível para o seu negócio que você esteja presente em formato digital, principalmente no Face e no Insta. Ok? Então vamos lá, vamos em frente. Uma outra situação que você precisa entender para ter uma inadimplência baixa é saber renegociar com o cliente. O crediário é mais que vender para parentes, pessoal. Essa é uma situação que vocês precisam mudar. Você precisa conseguir cobrar juros e multa sempre que o cliente atrasar. E isso daqui vale para parentes também. Você tem que saber o momento certo de dar descontos. O que eu quero dizer com isso? O melhor cliente do crediário não é o cliente que paga em dia. Se você procurar no nosso blog, vai encontrar um artigo que fala especificamente sobre isso. O melhor cliente para o seu crediário é o cliente que atrasa. Mas ele tem que atrasar um período pequeno. Por quê? Porque quando ele atrasa um pouco, entre 5, 15, 25 dias, você tem a oportunidade de ganhar dinheiro com cobrança de juros e multa. Ou seja, é uma rentabilidade a mais para o seu negócio. E conforme você utilizar uma ferramenta que consiga te mostrar esses índices separados que você ganhou de capital, juros e multa, você vai ver que o crediário ele é um excelente negócio para você e para sua loja. Tá? Então você tem que saber quando dar descontos. Ou seja, quando o cliente está com uma quantidade de dias muito atrasado, aí sim você vai renegociar essa dívida com ele e vai acordar um novo contrato, ou seja, uma nova forma de pagamento que fique dentro de um padrão que ele consiga te pagar, ok? E uma informação muito importante, a ideia é recuperar o crédito do cliente. Isso é diferente do que cobrar uma dívida. Cobrar uma dívida, você está recuperando o dinheiro que estava na mão desse consumidor inadimplente de qualquer maneira. O que a gente preza muito, e você tem que prezar isso para o seu negócio, é que você tem que recuperar o crédito dessa pessoa, para que ela continue comprando na sua loja, certo? Várias pessoas passam por situações atípicas que acabam ficando inadimplentes, mas você precisa conseguir recuperar o crédito dela para que ela volte a comprar depois na sua loja. Nem sempre um cliente que é ruim hoje, ele é ruim porque quer e vai continuar sendo ruim. Às vezes ele precisa de uma oportunidade para conseguir voltar a comprar no crediário. O que mais assombra o crediário no varejo? O risco, o limite de crédito e a cobrança. Vamos falar especificamente de cada um desses. O risco. A maioria das lojas não sabe se o cliente que está querendo comprar no crediário, ele é um cliente de alto ou baixo risco. E veja que isso são coisas diferentes do que limite de crédito. Limite é o tanto que você consegue endividar esse cliente. Risco é se esse cliente vai te pagar ou não, independente do limite que você deu. Ou dependendo do limite, obviamente. Mas o que eu quero dizer com isso? Um cliente que ele tem 18 anos, o risco dele é diferente de um cliente que tem 35. Então, aqui você tem que utilizar a segunda variável, que é o limite de crédito. Um cliente de 18 anos, você vai apostar nele para saber se ele vai conseguir comprar ou não. Mas é importante você fazer essa aposta para abrir um crediário para novos clientes. Então, você vai começar com essa pessoa que tem 18, 19 anos,
dando um limite menor do que um cliente que tem 35 anos. Dentro de cada padrão de cliente, por exemplo, de 18 a 20, 25 anos, existem riscos diferentes e limites de créditos diferentes, que devem ser analisados por uma ferramenta específica, para que você consiga realmente ter uma análise estatística se esse cliente tem condições ou não. E não algo que você tenha um sentimento, um feeling, se esse cliente vai te pagar ou não, ok? Então, nós falamos de risco, do limite de crédito, que precisa ser diferente, e agora nós vamos falar da cobrança, a inadimplência. A cobrança e a inadimplência é algo muito utilizado pelas lojas. Vou até confidencializar um negócio para vocês. Nós recebemos muitas ligações aqui na Meu Crediário de lojistas querendo saber como é que funciona o nosso modelo de cobrança. Como é que a gente faz o envio do SMS, com quantos dias a gente negativa, para que ele consiga pegar tudo que ele tenha já em aberto no crediário e jogar para dentro do nosso sistema e começar todo o processo de cobrança. É claro que fazer a cobrança, ela ajuda a reduzir a inadimplência. Mas esse é o ponto menos importante de uma venda. O que você precisa cuidar é do risco e do limite de crédito. Não adianta vender para um cliente que você vendeu com risco alto, com um limite muito alto, e ele não tem condições de lhe pagar. Esse cliente não há cobrança que vá conseguir recuperar um crédito. Então, a cobrança, ela é um segundo momento. Mas o mais importante para o seu negócio é sim o risco e o limite de crédito. A cobrança, ela é algo secundário. Aqui no Meu Crediário a gente passa para as lojas fazerem pelo menos 3 ações. E a gente vai falar isso mais adiante, tá? Que são com 5, 15 e 25 dias. A gente faz o envio de SMS. E nesse período, dentre esse período, as lojas fazem uma ligação presencial. E posteriormente a 30 dias, a negativação do cliente. Tá? Mas não esperar muito para negativar. O cliente tem que ser negativado logo em seguida desses 30 dias de ter tentado entrar em acordo. A gente vai ter um post daqui a alguns dias que vai tratar sobre como que tem que ser a cobrança, como você deve fazer para cobrar um cliente inadimplente. E uma receita de bolo para você vender no crediário e ter uma inadimplência baixa. Órgãos de proteção ao crédito, sempre. O que eu quero dizer com isso? Toda venda que você for fazer no seu crediário, seja para um cunhado, para um tio, para um amigo, para um papagaio, para um cachorro, você vai consultar o SPC dessa pessoa. Papagaio e cachorro não tem CPF, então você não vai conseguir, tá? Mas nos outros, você precisa sempre, não, independente se é uma pessoa parente, íntima ou não, você precisa pensar na saúde financeira do seu negócio e não na amizade com essa pessoa, ok? Então, sempre consulte. É claro que você pode ter algumas exceções de uma pessoa que, por exemplo, comprou ontem no seu crediário e hoje voltou na loja. Né? Então, você pode abrir uma exceção de não fazer uma reconsulta desse cliente. Mas é importante você reconsultar ele se ele demorou algo em torno de 5 a 10 dias para voltar na loja. Vocês não têm ideia do índice de inadimplência desse tipo de venda. Processos e análise que não dependa de pessoas. O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma loja e está todo dia dentro dela, o processo e a análise normalmente fica na mão do dono da loja. E quando tem algum ou quando tem algum caso mais específico, é chamado o dono da loja. Agora, se você quer crescer o seu negócio, quer ter processos e que a loja não dependa sempre de você dentro dela, que é o mais correto, que até não sei se vocês já ouviram, quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Então você precisa passar isso para outras pessoas. Mas essa passada de mão não deve ser com o feeling de um crediarista ou de um gerente. Precisa utilizar processos, uma análise que não dependa de pessoas. Você precisa de uma ferramenta para isso. A tecnologia está aí para isso. Aquele tempo de vender na caderneta como era antigamente passou. Hoje são um novo modelo. Hoje as pessoas mudaram,
o comportamento mudou e a forma de analisar crédito também mudou. Automatização de relacionamento com o cliente, principalmente cobrança. Por que principalmente cobrança? Porque o maior custo de uma loja que tem crediário está na cobrança. Exatamente, está na cobrança. Porque você precisa colocar uma pessoa para fazer a cobrança, você precisa que essa pessoa deixe de vender para recuperar o crédito de um cliente, para recuperar o que está indo para o seu DRE como prejuízo. Então, esse é o maior custo. Então, o relacionamento automatizado vai servir para que não aconteça de alguém esquecer de entrar em contato com aquele cliente, por exemplo. O que acontece muito é de lojas só entrarem em contato com os clientes quando percebem que estão precisando de capital de giro. Aí é um Deus nos acuda. E para isso eu tenho alguns números estatísticos aqui, que eu vou mostrar mais adiante, que vão mostrar para você o porquê que tem que ser automatizado essa cobrança. Olha só, 86% dos clientes pagam nos primeiros 30 dias, com uma cobrança através de SMS. Ou seja, o custo para isso é muito baixo. 8% vão pagar após ações de cobrança de negativação. E após 180 dias, apenas 2% dos clientes pagam. Isso é quase nada. Quase nada. O que? Ou seja, depois de 180 dias, praticamente é prejuízo para a loja. Então você precisa cuidar do cliente que ficou inadimplente já no início. Lojas de calçado e confecção negativam os clientes em média acima de 90 dias, enquanto grandes grupos fazem essa negativação entre 35 e 45 dias. Por isso, no meu entendimento, que eles vão tão bem. Eles não esperam o custo da cobrança ficar tão alto para negativar o cliente. E por que o pequeno não faz isso? Porque ele não tem isso automatizado. Ele não cuida disso todos os dias. Ele tem outras preocupações, que é vitrine, comprar e vender. E a cobrança é a última coisa que normalmente o lojista dá prioridade. Tá? Então você tem que ter segurança em saber para quem vender. E agora, falando um pouco aqui do meu crediário. O que nós ajudamos as lojas que trabalham conosco? Nós automatizamos todo o processo de vendas do cliente. Ou seja, tudo que ele precisa do cadastro do cliente, das informações necessárias, ele tem isso dentro da nossa ferramenta. E uma outra situação é a análise de crédito como sugestão de limite que nós fizemos. Então, o lojista, no momento que ele for fazer uma venda dentro do nosso sistema, a gente sugere qual é o melhor plano de pagamento para aquele cliente e qual é o perfil de risco daquele cliente. Então a gente, por exemplo, coloca, olha, o cliente tem um limite mais ou menos pré-aprovado de R$350 e o risco, o perfil de risco desse cliente é letra B, ou seja, um cliente de baixo risco. Esse tipo de informação ajuda muito o lojista no momento da venda, para que ele não precise depois ter custos maiores com cobrança. E além da gente cuidar de toda essa parte de análise, cadastro, nós também gerenciamos a cobrança. A gente auxilia o lojista a gerenciar a cobrança. O nosso sistema ele faz envio de SMS automático para clientes que estão em atraso. E depois de 30 dias, o sistema sugere que você faça a negativação desse cliente nos órgãos de proteção ao crédito. Inclusive, nós conseguimos lhe ajudar em qual é o melhor órgão de proteção ao crédito que você deve negativar esse cliente. Investir em análise de crédito significa, pessoal, reduzir a inadimplência, economizar com ações de cobrança e ter a mercadoria na loja e vender para bons clientes. Por que você deve investir em análise de crédito? Eu já coloquei isso um pouco anteriormente no nosso webinar aí. Mas aqui eu vou enfatizar para vocês que investir em análise, vocês vão com certeza reduzir a inadimplência. A consulta aos órgãos de proteção ao crédito, ela é muito importante, mas ela precisa receber mais informação do que isso. Você precisa mais do que saber se um cliente está negativado ou não.
E aqui eu digo para vocês uma situação bem comum aqui. Quando o cliente aparece negativado, é fácil tomar a decisão. Você sabe que precisa negar o crédito, porque ele está negativado. Agora, quando o cliente aparece verde, que ele não está negativado, e aí? Quanto que você pode vender para esse cliente? 300, 400, 700 reais? E em quantas vezes? Ou seja, você precisa saber esse tipo de informação, porque a inadimplência, ela não é só se o cliente está ou não negativado. Existe uma série de fatores e variáveis que mudam o comportamento desse cliente. Economizar com ações de cobrança. Sem dúvida, se você investir em análise, você economiza. E você pode perguntar isso com qualquer grupo de lojas que tenha um sistema robusto, como o meu crediário, para fazer as análises das vendas. Ter a mercadoria na loja e vender para quem realmente tem condições de pagar. Esse, no meu entendimento, é o maior benefício. Porque o lojista ele perde 2 vezes quando ele não analisa o crédito e o cliente fica inadimplente. O que acontece? Ele perdeu o dinheiro que ele entregou para uma pessoa que não tem condições de pagar e deixou de fazer uma venda para alguém que possivelmente poderia ser um cliente fidelizado na loja dele. Então perdeu 2 vezes. E uma outra situação é quando você não analisa o crédito de um cliente tradicional da loja. É muito comum que depois que o cliente fica tradicional na loja, a loja para de consultar o SPC desse cliente, entendendo que a consulta aos órgãos de proteção ao crédito, que a análise de crédito é um custo. E aí sabe o que acontece? Ele superendivida um cliente tradicional e esse cliente acaba ficando inadimplente e não volta mais a comprar na loja. Então, em alguns casos, é necessário que você não venda nem mesmo para um cliente tradicional que já tem parcelas em aberto na sua loja, para que você não superendivida ele, para que ele não pare de comprar. Ele pode até ficar bravo com você no momento daquela compra, né? Mas é importante você fazer isso pela saúde financeira dele. E com certeza, depois de umas 2 ou 3 vezes que ele vier na loja e você conversar com ele novamente, ele vai estar com outro espírito e ele vai com certeza comprar na sua loja novamente. Um amigo meu coloca uma situação do crediário e eu vou replicar ela aqui novamente. Quando um cliente compra na tua loja no cartão ou a prazo, ou no cartão ou à vista, você está namorando com esse cliente, você está ficando com ele. Ele vai na loja, compra e vai embora. Você não tem nenhum comprometimento com ele, nenhum compromisso. Agora, quando esse cliente compra no seu crediário, é um casamento. É papel passado e assinado de verdade, porque você tem um carnê assinado desse cliente. E esse sim é o cliente que você precisa buscar para a sua loja, que sempre vai voltar para o seu negócio, que sempre vai voltar a comprar na sua loja, que você vai ter oportunidade de fazer uma venda nova. Ele pode até ter sido mal atendido por você numa situação passada ou por um vendedor da tua loja, mas como ele comprou no crediário, você vai ter outras oportunidades de reverter essa situação que aconteceu dentro do seu negócio. Ou seja, o crediário para o varejo é só vantagem. Eu espero que vocês tenham gostado desse webinar. Fico à disposição para perguntas. Quem quiser conversar comigo, eu estou à disposição. É só mandar as perguntas aí e a gente vai conversando. Um abraço, boas vendas e até a próxima.